Hoje a gente vai mergulhar num poema que, olha, tem milhares de anos, mas parece que foi escrito ontem. É uma verdadeira jornada ao coração de um clamor que é de todo mundo. Um clamor atemporal por verdade e justiça, sabe? Especialmente num mundo que parece afogado em falsidade. E o poema já abre assim com um alarme, um verdadeiro grito de socorro. É como se a confiança tivesse entrado em colapso total. A sensação é essa: as pessoas boas, aquelas em quem dava para confiar, simplesmente sumiram. Esse sentimento de isolamento, de desespero, é o que dá o tom para tudo que vem a seguir. Então, essa primeira parte é como se fosse o diagnóstico do mundo. O salmista age quase como um médico, sabe? Apontando os sintomas de uma sociedade que está doente, um lugar onde a verdade parece ter evaporado e deixou para trás um vácuo de desconfiança. E o ponto crucial é este: não se trata de uma queixa pessoal, de alguém que foi enganado. O lamento é muito maior. É sobre uma decadência social, algo generalizado. A fidelidade, que é a base para qualquer relacionamento, para qualquer sociedade, né? Parece que está se desfazendo. E isso cria aquela sensação de que não existe mais um porto seguro, não tem mais em quem confiar. Ok, se a sociedade está doente, qual é a origem dessa infecção? Agora o diagnóstico fica mais profundo. O poema não fica só na queixa geral, não. Ele vai direto no epicentro do problema, a corrupção da própria linguagem, o jeito como as palavras estão sendo usadas para adoecer as relações. O texto chega a detalhar a anatomia dessa falsidade, e é fascinante, porque não é só mentira simples, são lábios bajuladores, que falam o que agrada só para manipular. É um coração fingido, que hoje a gente chamaria de falta de integridade, né, uma duplicidade de intenções, e por fim, a língua soberba, que usa as palavras não para conectar, mas para dominar, para se impor. E olha só, essa citação aqui revela a mentalidade por trás disso tudo. A arrogância aqui é imensa. As palavras viram armas para conquistar poder. É quase uma declaração de independência de qualquer verdade, de qualquer autoridade moral. É como se dissessem: as nossas palavras criam a nossa realidade e ninguém pode nos questionar. Mas é exatamente aqui, no ponto que parece ser o mais sombrio, que o poema dá uma virada dramática. Aquele grito no vazio, ele não fica sem resposta. A gente chega no grande ponto de virada da narrativa, o momento em que a esperança finalmente entra em cena. E o interessante é que a intervenção divina não vem motivada pela raiva contra os mentirosos, mas pela compaixão pelas vítimas. O texto fala da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados. É a dor de quem está vulnerável que provoca a ação. A resposta é imediata, é definitiva. A expressão "eu me levantarei agora" carrega um senso de urgência, de poder. A promessa de segurança, um porto seguro para quem estava, literalmente, sufocando na falsidade. A esperança se torna algo concreto. Mas peraí, como é que se combate um mundo de palavras corruptas? A solução que o Salmo apresenta não é o silêncio, é um tipo diferente de palavra, um antídoto direto para o veneno da falsidade. E aqui está o conflito central de poema, bem claro. De um lado, as palavras humanas cheias de falsidade, bajulação, soberba. Do outro, as palavras divinas, que são o oposto exato, puras, confiáveis e que oferecem proteção. É a batalha entre uma linguagem que destrói e uma linguagem que salva. E para descrever essa pureza, o salmista usa uma imagem muito poderosa. Prata refinada 7 vezes. Imagina só o processo. O metal é aquecido até que toda a impureza, toda a escória seja queimada e removida. E o número 7, no mundo antigo, simbolizava a perfeição completa. Ou seja, essas palavras não são apenas boas, elas são perfeitamente puras, totalmente confiáveis. E assim, a gente chega na conclusão. Com essa promessa de palavras puras em mãos, como é que fica a situação no mundo real, que, bom, continua visivelmente imperfeito? O final é surpreendentemente realista. A promessa é de guardar, de livrar os fiéis, mas o texto termina dizendo que os perversos andam por todos os lugares. Ou seja, o mundo não vira um paraíso da noite para o dia. A falsidade continua existindo, a promessa não é de acabar com o mal instantaneamente, mas de criar um refúgio seguro no meio do caos. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Esse clamor tão antigo por verdade, ele ecoa de um jeito impressionante na nossa era de fake news e desinformação.
A grande questão que o Salmo lança através dos séculos é, no meio de tanto ruído, de tanta falsidade, onde é que se pode encontrar palavras que sejam como essa prata refinada, absolutamente puras e dignas de confiança? Uma pergunta que com certeza vale a pena ponderar.